Olá, muito boa tarde. Eu estou iniciando aqui essa transmissão ao vivo para explicar o que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa. Vocês sabem que o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, pretende aprovar um pacote tributário mantendo a majoração das alíquotas do ICMS que o governador José Ivo Sartori fez durante seu governo. O que o Sartori fez? Fez aquilo que todos os governos do PMDB e do PSDB fazem quando chegam no governo. Eles sempre aumentam o ICMS. Diferente dos governos do PT. Tanto o governo Olívio como o governo Tarso não aumentaram o ICMS. E nunca atrasamos o salário dos servidores. E nunca vendemos nada do patrimônio público. E deixamos a situação do Estado, do ponto de vista fiscal, melhor quando saímos do governo do que quando entramos. O Olívio Dutra reduziu a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul, que o Brito havia explodido durante a sua gestão, antes do Olívio. E o Tarso Genro, ele fez aquela negociação que mudou o indexador da dívida, que fez com que o estoque da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul caísse em pouco mais de 20 bilhões de reais. Então, os nossos governos, eles sempre foram governos que, sob esse ponto de vista, foram muito, muito bons para as finanças públicas do Estado. E sempre tentamos organizar os serviços públicos, fazendo concursos. Nos nossos governos, em geral, os contratos temporários reduzem, aqueles contratos emergenciais reduzem de tamanho, o número de servidores que estão em contratos temporários, porque a gente faz concursos públicos. Na saúde, na educação, na segurança, em várias áreas. Então, o que acontece? Acontece que os governos que não são do nosso campo político, quando chegam no governo, eles começam a aplicar aquelas medidas neoliberais. Na visão desses governos neoliberais, é preciso cortar gastos. Aí eles cortam gastos, não tem nenhuma política efetiva para o desenvolvimento econômico do Estado, e aí a arrecadação cai. E como cai a arrecadação, eles vão cortando cada vez mais gastos. Esta que é a realidade. E vão aumentando impostos. Então o Brito vendeu empresas públicas e aumentou os impostos, o Rigoto aumentou os impostos, o Sartori aumentou os impostos, e o Eduardo Leite também, nos 2 primeiros anos dele, teve a manutenção daquelas alíquotas do ICMS que o Sartori havia aumentado. A bancada do PT, antes ainda do Eduardo Leite tomar posse, o próprio Sartori encaminhou a prorrogação das alíquotas aumentadas do ICMS por mais 2 anos, e a bancada do PT na época fez uma discussão, era o início, o Leite ia assumir, e a bancada do PT acabou concordando na época, era ainda os deputados da legislatura passada, votaram favorável à prorrogação das alíquotas, mas mandaram uma carta para o governador e o governador se comprometeu com os itens daquela carta. Naquele item se falava, bom, a gente vota favorável, mas tem que pagar os salários em dia, tem que mandar um projeto mais adiante que aumente a tributação sobre as heranças de pessoas ricas, que hoje pagam um valor muito pequeno do imposto de transmissão de heranças. Então, taxar mais o patrimônio, reduzir a tributação sobre a energia elétrica para os consumidores de menor poder aquisitivo, mesmo com o gás de cozinha. Tinha um conjunto de medidas. O governador disse, não, me comprometo. O que aconteceu? Não cumpriu nada daquilo que ele disse que se comprometeria a fazer. Mais do que isso, ele começou a implementar essa política neoliberal clássica de corte de gastos. Só no ataque a direitos dos servidores, o governador terá o que ele economizará, que ele acabou com planos de carreira que existiam, o mínimo que tinha de planos de carreira, ele mexeu na Previdência, inclusive vai pegar
o fundo de previdência que havia sido criado no governo do Tarso, que era a poupança futura para pagar a previdência das aposentadorias dos novos servidores que foram entrando no serviço público, o que ele aprovou na Assembleia? Ele vai pegar esse dinheiro porque a Assembleia, infelizmente, aprovou que ele use esses recursos do fundo. Então ele vai queimar essa poupança. Então só aí, no que ele mudou das carreiras, no que ele vai meter a mão no dinheiro da Previdência dos servidores, ele terá nos próximos 3 anos, nos próximos 3 anos não, mas em 2020, 2021 e 2022, porque ele já está, de certa forma, em 2020, se apropriando desses recursos, são 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Então ele já tem os recursos necessários, se ele quiser, para colocar salário em dia e para fazer tantas outras coisas. Só que ele quer manter as alíquotas do ICMS elevadas. Essas alíquotas seriam aonde? Seriam basicamente na energia elétrica, nos serviços de telecomunicações e nos combustíveis, gasolina e etanol. Isso daria aí uma arrecadação de em torno de 2 bi e meio. Né? A nossa bancada tirou uma posição contrária. Por quê? Porque ele já tem esses 8 bilhões, então não é verdade que o Estado vai entrar em colapso. Em segundo lugar, o ICMS é um imposto indireto, né, e regressivo. Ele cobra mais de quem ganha menos e menos de quem ganha mais. Vamos dar um exemplo concreto. Vamos pegar a alíquota de energia elétrica, que era 25%, e o Sartori passou para 30%, e o Leite pediu para prorrogar nos 2 primeiros anos dele, continua 30%, e quer agora manter em 30%. Um consumidor de baixa renda, que tem poucos eletrodomésticos, enfim, coisa e tal, ele gasta menos energia, é verdade, do que uma pessoa de maior poder aquisitivo. Mas proporcionalmente à renda dele, ele paga mais imposto sobre a energia elétrica do que uma pessoa de renda maior. Então, é um imposto ruim o ICMS, ficar aumentando a alíquota de ICMS. E repito, nos nossos governos não foram aumentadas as alíquotas. Então, por isso a bancada do PT tem uma posição contrária a esse reajuste das alíquotas do imposto de renda. O que o Rio Grande precisa, e isso não resolveria o problema do Rio Grande do Sul, o que o Rio Grande precisa é de um governo que implemente uma política de desenvolvimento econômico, não uma política neoliberal. De um governo que diga que tem que mudar a política econômica nacional também. Nada disso o governador Eduardo Leite quer fazer. Ele aceita totalmente a política econômica do Bolsonaro e do Guedes. Ele quer, inclusive, tá aí para ser votado na próxima semana, uma proposta de emenda constitucional que cria o chamado teto de gastos, onde ele diz o seguinte, que as despesas primárias não podem aumentar mais do que a inflação. As despesas primárias são todas aquelas importantes para a população, né, das políticas públicas e dos investimentos públicos. O que fica liberado e não precisa ter teto de gastos e pode aumentar mais do que a inflação? A despesa financeira, que é pagamento da dívida pública, e renúncias fiscais, que ele vai poder continuar perdendo receita, fazendo renúncias fiscais. Então, é um modelo todo errado. Nós temos que ver o conjunto da obra do que o Eduardo Leite quer fazer. Ao dizer que as despesas primárias não podem aumentar, ele está priorizando as renúncias fiscais, ele está priorizando o pagamento do serviço da dívida, que ele quer renegociar dentro daquele regime de recuperação fiscal que o governo federal apresenta, que na prática é o seguinte, não diminui em nada a dívida, o tal do regime de recuperação fiscal. Ele fica 3 anos sem pagar, podendo prorrogar por mais 3, mas continua correndo juros e correção monetária. Então, quando começa a pagar, a dívida está mais alta. E hoje ele já não está pagando. Por força de uma liminar judicial, ele não pagou. O Eduardo Leite não pagou um pila da dívida pública com a União. Então, ela está aumentando a dívida com a União. O Sartori, já nos últimos anos do governo dele, também não pagou. Enquanto que o Olívio e o Tarso sempre pagaram religiosamente, né, a dívida para com a União. Então, nos governos deles, a dívida aumenta. A receita cai. Os serviços públicos são desmantelados. Nos nossos governos, a dívida pública cai. Os serviços públicos são reorganizados na medida do possível. Não aumentamos tributos. E vejam que nos nossos governos,
o crescimento econômico do estado do Rio Grande do Sul fica acima da média nacional. Se vocês pegarem o crescimento do produto interno bruto gaúcho e compararem com o crescimento do produto interno bruto nacional, vocês vão ver o seguinte, que no governo Rigoto, no governo Sartori, no governo Ieda, o crescimento do PIB gaúcho foi abaixo do crescimento do PIB nacional. No caso do governo Sartori, foi recessão, inclusive. Teve uma recessão nacional, mas a recessão no Rio Grande do Sul foi maior ainda. E agora, no governo do Leite, nós estamos em recessão. Mas o decrescimento da economia gaúcha é maior do que o decrescimento da economia nacional. Né? Então, governos neoliberais no Rio Grande fazem com que o Estado cresça menos. Se o Estado crescer menos, a arrecadação de tributos vai cair também. Aí, como cai a arrecadação, eles vêm com aquela história que tem que cortar os gastos. Então, é um círculo vicioso. Não tem uma política que gera crescimento, cai a arrecadação caiu, não dá para... vai ter déficit, então vamos cortar gastos. Corta gastos, não faz investimentos, não estimula o crescimento, né? Consequentemente, cai a arrecadação, então corta mais gastos. E cada vez tu fica nivelado num limite de baixo crescimento econômico. Foi assim sempre, no Brasil e no Rio Grande. Está sendo assim de novo, desde que as políticas neoliberais, depois do golpe de 2016, se encastelaram de vez no Congresso, no governo federal. E aqui no Rio Grande do Sul, desde o governo do Sartori e com o governo do Leite, essas políticas econômicas neoliberais também levam a esta situação. Então nós temos que fazer esse debate, pessoal, mostrar para a população de que este não é o caminho. Né? Esse não é o caminho. Né? Tem também um outro projeto muito grave que está na agenda de votações aí, que é o projeto que tenta liberar os venenos. Né? O Rio Grande do Sul tem uma legislação pioneira, lá de 1982, que regulamentou o uso de agrotóxicos e outros biocidas, a distribuição e a comercialização de agrotóxicos e biocidas no estado do Rio Grande do Sul. Não tinha nenhuma lei federal ainda votada. Foi só em 89 que teve uma lei federal. E aqui no Rio Grande do Sul, em 1982, já foi votado. Projeto de lei de autoria de um deputado que era do PMDB à época, o deputado Antenor Ferrari. Só que o Amaral de Souza, que era o governador, vetou um dispositivo daquela lei, o dispositivo que dizia o seguinte, que agrotóxicos produzidos em outros países e que sejam importados para cá, só poderão ser distribuídos e comercializados no Rio Grande do Sul se eles tiverem autorização para ser usados nos seus países de origem. E foi esse dispositivo que o Amaral de Souza vetou. Só que já estava no fim de 82, em 83, a Assembleia Legislativa acabou derrubando o veto do Amaral de Souza e, por fim, então, o então governador Jair Soares sancionou a lei. Né? Então, o Rio Grande, até hoje, tem uma lei que proíbe que agrotóxicos que são proibidos de serem usados no país em que eles foram produzidos possam ser usados aqui. E agora o senhor Eduardo Leite quer liberar isso. Ora, o Rio Grande do Sul é reconhecidamente um estado com vocação agrícola que tem uma produção agropecuária muito importante. E durante todos esses anos foi proibido distribuir e comercializar agrotóxicos que são proibidos de serem distribuídos e comercializados nos seus países de origem. Então não é verdadeiro que tu precisa liberar isso para o desenvolvimento agropecuário gaúcho. Na realidade, o governo está cedendo ao lobby das empresas químicas que produzem esses agrotóxicos e ao lobby de um setor, né, empresarial do campo que também defende políticas retrógradas. Vejam que nós já estamos tendo sérios problemas com o uso dos agrotóxicos, né? Inclusive, até grandes produtores já se colocam contra. Né? Os produtores de maçã e os produtores de uva da região da Campanha entraram com uma ação judicial para proibir, por exemplo, o 2,4-D, que é um agrotóxico que ele é desfolhante, ele é usado na cultura da soja antes do, né, para tirar o inso, como eles dizem, né, como se fossem ervas daninhas. Na realidade, são as chamadas ervas adventícias. Né? Só que como ele é muito volátil, então ele se espalha e vai para outras plantações, e como ele é um desfolhante, ele acaba afetando frutícolas. Né? As frutíferas são afetadas. Então já há ações judiciais, já tem divergência dentro da Farsul, inclusive.
Não é mais só a turma da agroecologia que se coloca contra isso. Produtores que produzem com métodos convencionais e usam também agrotóxicos se colocam contra o uso descontrolado e sem fiscalização dos agrotóxicos, porque estão sendo afetados, né? Porque cai a produção deles devido ao fenômeno da deriva, que é essa questão de que o vento leva aquele desfolhante e acaba prejudicando a produção deles. E tem um outro grave problema que está acontecendo, eu inclusive apresentei um projeto de lei, né, na Assembleia Legislativa para tentar conter isso, é a mortandade das abelhas. Nós temos os agrotóxicos chamados neonicotinoides e o fipronil, que eles são inseticidas. E como inseticidas eles acabam também matando abelhas. Olha, as abelhas são fundamentais para a polinização, não é só para a produção do mel, né? Se fosse só a produção do mel já seria tão importante, né? Mas as abelhas são extremamente importantes para a polinização. Então, para a produção de frutas, é fundamental, né? As abelhas, elas polinizam, produzem o mel, polinizam e aumenta a produção de frutas e outras plantas, né? Então, elas são extremamente importantes para o equilíbrio do ecossistema e são extremamente importantes também para a produção agrícola. E elas estão morrendo. Há uma grande mortandade de abelhas hoje no Rio Grande do Sul pelo uso descontrolado desses agrotóxicos. Tem vários países que já proibiram o uso dos neonicotinoides. Então eu entrei com o projeto de lei 379 de 2019. Na época o meu projeto previa a proibição dos neonicotinoides, mas depois, mais recentemente, surgiu um estudo mostrando também que o fipronil é responsável. Então teria que o relator poderia, né, fazer um adendo e colocar o fipronil. Mas, infelizmente, o relator é um deputado ligado ao chamado agronegócio e, obviamente, eles têm posição sempre muito atrasada em relação a esses temas, né? Eles fazem a defesa de um produtivismo a todo custo, que ainda, no futuro, inclusive, prejudicará os próprios produtores que eles dizem que eles pensam estar defendendo, né? Porque esse desequilíbrio é muito forte. Então, são estas matérias que temos aí pela frente. Hoje, o governo, como não tem os votos suficientes para aprovar o tarifaço, eles, então, pediram verificação de quórum para esvaziar o quórum. Como nós também não tínhamos interesse que votassem essa questão dos agrotóxicos, a gente acabou também ajudando para esvaziar o quórum, porque a gente quer que aumente a mobilização, para que não seja aprovado esse projeto que libera os agrotóxicos que são proibidos nos países em que eles são fabricados. Então nós também concordamos de retirar o quórum. Votamos um projeto de lei 253, que prorrogou a contratação de professores, servidores de escolas e os chamados contratos temporários, né? O governo queria renovar por mais um ano e, através de emendas, a gente conseguiu colocar que ficasse por 3 anos, né? Mas tem um problema: o número de professores e servidores contratados com contratos emergenciais ele vem aumentando nos últimos anos, né? O último concurso público que foi feito para o Magistério Gaúcho, por exemplo, foi no governo Tarso, gente, em 2014. Né? Passou todo o governo Sartori, não teve concurso. Já 2 anos do governo Leite não teve concurso. Então, como não tem concurso, tem professor que vai aposentando, então precisa aumentar e vai aumentando o número de contratados temporários, que não é uma situação ideal nem pro profissional da educação, né, que fica num contrato precário, né, e nem para o processo pedagógico também, né, porque daqui a pouco troca o contrato, vem outro, tem muita rotatividade, né? Então isso dificulta o vínculo, né, do educador com o educando, né, e consequentemente afeta o processo pedagógico. Nós queríamos, inclusive, que esses professores que têm contratos temporários, o tempo que eles dão de contrato emergencial pudesse ser utilizado como prova de títulos na hora de haver um concurso público, que não seria justo, né, pessoal? Eles estão lá trabalhando, já estão numa escola pública, mas não tiveram a oportunidade de fazer o concurso público. Então, quando for feito um concurso público, aquele tempo que para entrar no contrato emergencial, eles fizeram um processo seletivo público, né? Então, que esse tempo contasse como
como títulos, né, como prova de títulos. Mas isso nós não tinha voto suficiente para aprovar, então a gente conseguiu aprovar só a questão de, em vez de 1 ano, prorrogou por mais 3. São em torno de 25 mil pessoas, né, que são beneficiadas por essa prorrogação, se é que, quer dizer, beneficiada no sentido de que o contrato continuará tendo vigência. Mas para serem beneficiadas mesmo, precisa o concurso público, né, e a gente espera que o governo faça esse concurso público. Obrigado pela atenção de vocês. Nos próximos dias a gente segue aqui dando informações sobre o que está acontecendo na Assembleia. Um abraço.